Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas eu sou a Emily, a professora de História, e hoje vou estar falando um pouco sobre a pré-história, ou outro termo mais adequado, que são as sociedades ágrafas. Bom, começando. O que foi a pré-história? A pré-história é o período mais longo da história, um período que antecede ao surgimento da escrita. Esse também foi o período do surgimento do homem, há 4 milhões de anos atrás, até a invenção da escrita, há aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo. Esse termo pré-história, ele há um pouco de controvérsias, porque o pré quer dizer antes. Então, parece que até antes não houve história. Então, alguns cientistas não gostam muito de usar esse termo e preferem um termo mais adequado, que são as sociedades ágrafas ou as sociedades pré-letradas. Mas aí vamos lá. O que significa sociedades ágrafas? Sociedades ágrafas, ela tem um significado que são aquelas que não possuíam um sistema de escrito desenvolvido. Então, muitas vezes são referidos como pré-histórica, mas há alguns cientistas que não gostam, então preferem chamar de sociedades ágrafas. Então, os ágrafos eram a comunidade humana que não possuía nenhuma forma de escrita. E a pré-história, como vocês podem ver aqui, corresponde ao período da história que antecede a invenção da escrita. A pré-história, ela se divide em 3 períodos: no Paleolítico, chamado de Idade da Pedra Lascada também, Neolítico, também conhecido como a Idade da Pedra Polida, o Mesolítico, que é uma transição entre o Paleolítico e o Neolítico, e há algumas pessoas que preferem dizer que o Mesolítico é uma transição do Paleolítico para o Mesolítico, mas é uma continuação do Paleolítico. A Idade dos Metais. Então, a pré-história é dividida nesses 3 períodos, que o Mesolítico é tipo mais como se fosse uma continuação do Paleolítico. E agora vamos falar um pouco, sobre os 4 períodos que tem. Eu coloquei os 4, porque eu também vou falar um pouco sobre o Mesolítico. Há pessoas que não consideram muito o Mesolítico como um período, Mas enfim. Então, pessoal, vamos falar um pouco, sobre o período paleolítico, Que esse período também é conhecido como o período, da Pedra Lascada. O paleo, significa antigo e o lítico significa pedra, É o período mais antigo da pré-história, um período que surge a espécie humana, temos a descoberta do fogo, as pinturas rupestres, temos os animais gigantes, como eles se alimentavam, como viviam, e tem também o surgimento das primeiras manifestações religiosas, Então, que nesse tempo, os humanos, eles eram caçadores e coletores. A sua alimentação era à base de frutas, folhas, raízes, carne, dos animais que eles caçavam. Então, aqui também a gente vê que o homem vivia como nômade, que, para quem não sabe o que é nômade, é um determinado grupo de pessoas que não tem moradia fixa, Eles viviam migrando de cidade em cidade. Quando a comida acabava em um determinado local que eles estavam, eles migravam para outro local em busca da sua sobrevivência. Temos também, a divisão de trabalho, que nesse tempo a divisão de trabalho ela era por sexo, Então, as mulheres ficavam responsáveis por colher os frutos, cuidar dos filhos, e os homens já tinham outra responsabilidade, que era de caçar, de pescar. Então, nesse tempo, o trabalho ele era dividido por sexo, A mulher fazia uma coisa e o homem fazia outra. Sobre o surgimento do fogo, também tem uma teoria, que diz que é a teoria do raio que caiu na árvore e produziu fogo pela primeira vez. Então, dali, eles contemplaram o fogo
E dali foi o surgimento do fogo. Porém, eles ainda não tinham domínio sobre o fogo. E o fogo, né, para eles foi de extrema importância porque ajudava muito na sua sobrevivência, além de assustar os predadores, iluminar a caverna, né, que eles viviam, ajudava eles também a se aquecer. E depois de um tempo, né, eles descobriram que eles batendo uma pedra na outra, né, ou esfregando as madeiras, eles conseguiriam produzir o fogo, né? Aí nesses abrigos, né, eles viviam nas cavernas, né? As suas roupas, né? Os homens caçavam os animais e dali eles se alimentavam da carne, pegavam os ossos desses animais para fazer instrumentos, né, de caça, de pesca, e também eles aproveitavam também a pele do animal para fazer roupas, né? Então, o apelido, né, Homem das Cavernas, eles ganharam devido a eles viver dentro das cavernas, né, que eram aquelas rochas gigantes, às vezes tinham uns buracos, as rachaduras, e eles viviam ali dentro, né, faziam seus instrumentos de pedra lascadas, de ossos, de madeira, que servia para caça, né, caça, pesca e para sua sobrevivência, né. E até hoje também, né, a gente temos algumas tribos indígenas, né, que são nômades, que vivem no período da pré-história, né. Então, tem essas tribos indígenas brasileiras, também tem os bosquimanos, tem os esquimós, tem outras pessoas pelo mundo que vivem dessa forma que eles viviam, né, como nômades. E assim também como nesse tempo, né, como muitas pessoas pensam, né, esses povos eles não eram tão animalescos como as pessoas têm essa ideia, né? Porque às vezes fala assim pré-história e acha que é aquele tempo que não existia nada, mas não, essas pessoas elas tinham seus modos civilizados, não tanto como temos hoje, né, mas eles eram civilizados da forma deles. Então eles não eram aquelas pessoas animalescos, grossos, dessas formas, né? Não. Eles eram civilizados, porém do modo deles, né? Não tanto como somos hoje, né? Porque já evoluímos muito, né? Então, também a gente tem, né, início de manifestações religiosas, né, que eles relacionavam-se com fenômenos da natureza, né, fenômenos naturais, né, que às vezes eles viam como obras divinas, né, tipo, eles escutavam um trovão e já relacionavam, né, com algo sobrenatural. Então, ali, né, a gente já tem o início de umas manifestações religiosas, né? Não como a gente tem hoje, né? Crenças, essas coisas, mas já existia um pouco ali, né? O culto aos mortos, né? Que eles faziam. Então, se eles faziam, né? Significa que eles acreditavam em algo maior, numa vida após a morte, entendeu? Então, foi dessa forma. Aqui também vocês podem ver que, apesar também desse povo não possuir a escrita, eles tinham uma forma de comunicação própria, que eram esses registros que eles deixavam nas paredes das cavernas, que era onde eles viviam. Eles viviam nas cavernas e a forma de comunicação deles eram esses desenhos, que hoje nós chamamos de arte rupestre, pinturas rupestres. Então, como os humanos ainda não tinham desenvolvido a escrita, porém há registro de que eles usavam outras formas para se expressar. Essa forma de comunicação se tornou esses registros nas cavernas, que era onde eles colocavam o seu dia a dia, como é que a gente pode ver, né, que são homens caçando animais, faziam desenho de animais deles. Então essa era a forma de comunicação deles. Também eles tinham as esculturas que eles faziam. Entendeu? Então tinha também colares, ferramentas que eles criavam por eles, martelos, estacas de pedra, instrumentos feitos com osso. Então essa era a forma de comunicação deles. Nesse tempo também a gente tem a presença de animais gigantes,
como a preguiça gigante, tinham tatus gigantes, esse tigre dente de sabre, que é aquele tigrezinho lá da Era do Gelo, que tem aqueles dois dentes grandes. Tínhamos as presenças dos mamutes, os bisões, que eles deixam tudo desenhado lá na parede das cavernas. E alguns cientistas acreditam que esses animais gigantes sumiram devido às variações climáticas. Então, foi o que levou esses animais a serem extintos. Aí, vou falar um pouco agora do período Mesolítico. Como eu tinha dito, né, o Mesolítico ele é uma transição do Paleolítico para o Neolítico. Corresponde os últimos 100 anos do Paleolítico e caracterizado por uma grande mudança climática. Esse período aí foi no fim da Era Glacial. Então, aí também já teve o início do cultivo agrícola, da sedentarização do ser humano, e teve uma grande mudança, né, do modo de vida que eles viviam no Paleolítico para o Neolítico. Então, esse período aqui ele é uma transição entre os dois. E há algumas pessoas que acreditam que esse período Mesolítico ele é apenas uma fase do Paleolítico. Ele não é um período independente, ele é só uma fase do Paleolítico. E outras pessoas acreditam que é uma transição entre os dois, entendeu? Agora vamos falar um pouco do período Neolítico, também conhecido como a Idade da Pedra Polida. Aí, nesse período, nós já temos o domínio da natureza pelo homem, cultivo de alimentos, a sua sedentarização, a domesticação de animais, o aumento populacional, uma divisão maior de trabalho e o surgimento das primeiras aldeias. Então, vamos falar um pouco, né, sobre esse período. Então, vamos começar, né? O neo significa nova e o lítico, como havia dito anteriormente, significa pedra. Então, temos aí, né, o neolítico, nova pedra. Idade da pedra polida também, como é mais conhecida também. As principais características que diferenciam o paleolítico do neolítico são os instrumentos de pedras, que agora são mais elaborados. Os humanos também passaram a produzir artefatos mais elaborados, com pedras polidas. E também nesse período a gente tem um domínio da cerâmica. Eles passaram a fazer objetos de cerâmica, como panelas. A gente pode ver aqui, né, as panelas que eles faziam de cerâmica, entre outros objetos. Então, o humano passou a ter o domínio da cerâmica, que é uma coisa que eles não tinham no Paleolítico, mas aqui no Neolítico eles já têm esse domínio da cerâmica, eles já começam a polir os seus instrumentos de pedra, que antes era de pedra lascada, feito com lasca de pedra. Aqui no Neolítico já eles têm um aprimoramento melhor da pedra. Então, eles já começam a polir a pedra, deixar ela mais trabalhada. Eles também passaram a ter a técnica de tecelagem. Começaram a fazer tecidos, as roupas já começam a mudar, começam a fazer umas roupas melhores. E ele tem o domínio dessa tecelagem, de fazer vários tecidos, outros tipos de roupas. Então, aqui também nesse período, nós temos a Revolução Agrícola. O ser humano deixa de ser nômade, como ele era lá no Paleolítico, né? Ficava andando de cidade em cidade em busca de alimento. Quando determinado alimento faltava nesse lugar, eles tinham que migrar para outro canto em busca de alimento. Então, nesse período aqui, o ser humano já deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. O que significa a sedentarização do ser humano? É que o homem deixa de ser nômade, ou seja, mudar constantemente de lugar em busca de condições melhores de sobrevivência, e se transformaram em sedentários. Por quê? Porque nesse período eles já tinham as moradias fixas, que eles passaram a domesticar os animais e perceberam também que quando eles jogavam as sementes no chão, ali crescia uma planta e aquela planta dava determinados
frutos. Então ali ele já tem a produção agrícola. Então eles começaram a plantar, começaram a domesticar os animais, então eles já não precisavam estar migrando de lugar em lugar atrás de alimento. Eles começaram a plantar e dali quando dava os frutos, eles colhiam e começaram a fazer também algumas casinhas para eles se abrigarem. Então, eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários, ou seja, não precisavam mais ficar caçando aqueles animais e tudo. Eles mesmos já domesticavam os animais deles, faziam a criação deles, fizeram também a construção de casas, descobriram também como armazenar os alimentos. Nesse tempo também aqui ele já tem o domínio do fogo. Então eles descobriram, né, que batendo lá uma pedra na outra ou rolando um pedacinho de madeira numas folhas secas, nos palhas secas, eles conseguiam fazer fogo. Então eles já têm um domínio do fogo, que ajudou bastante, que eles já poderiam cozinhar um alimento, não precisava mais sofrer tanto, né? Foi uma melhora muito grande para eles com o domínio do fogo, né? E outra coisa também importante é que esse processo ele não é um processo contínuo, ou seja, nem todas as sociedades do mundo desenvolveram ao mesmo tempo. Então foram algumas sociedades que foram se desenvolvendo, saindo do Paleolítico para o Neolítico, que é essa nova fase. Mas não é contínuo, não foi todo mundo que migrou para essa fase. Alguns foram desenvolvendo aos poucos. Então não é um processo contínuo. Então, pessoal, agora vamos falar um pouco, né, sobre a idade dos metais. A idade dos metais, ela acontece ao fim do período neolítico. Também a idade dos metais ela é marcada pelo fim da idade da pedra, o domínio do homem sobre os metais, a potencialização de instrumentos para a agricultura, como armas e outros utensílios, o surgimento da desigualdade social. E aí, então, a gente já tem um pouco do surgimento da desigualdade social na idade dos metais. Essa idade dos metais, ela é uma idade que o homem consegue manipular os metais, iniciando pelo cobre. Eles começam a fazer a produção de instrumentos mais resistentes. Então aí eles começaram a fundir o cobre. Foi o primeiro metal a ser fundido, foi o cobre. Então os instrumentos lá de pedra, de ossos, de madeira, eles são substituídos por instrumentos de metais, que são instrumentos mais resistentes, com maior eficiência, com maior durabilidade. Então, o segundo metal que eles começaram a fundir foi o bronze. E aí foram lá, fundiram o bronze. Aí com esse bronze eles começaram a produzir armaduras, escudos, espadas. Além das espadas também, as panelas, as lanças. Então tudo isso foi ficando muito melhor, né? Com a durabilidade melhor. E o terceiro material que eles começaram a fundir foi o ferro. Então, o primeiro foi o cobre, o segundo o bronze e o terceiro material foi o ferro. Então, com isso aí, para eles tudo ficou melhor, né? Que aí eles começaram a gerar um comércio, poderiam comercializar espadas, né? As panelas, os escudos, a armadura, também poderia proteger as aldeias deles, né? Então, a metalurgia foi muito importante nessa época, né? Foi importante, né? Para as civilizações também. E ali também começa a divisão de bens. E lá no Paleolítico e no Neolítico não tinha isso. Tudo era de todo mundo. Não tinha esse negócio, isso aqui é meu, isso é meu. Não, todo mundo trabalhava igual. E aqui na Idade dos Metais a gente já vê essa mudança, porque aí eles já começam a dividir os bens. Isso aqui é meu. Não, isso aqui é meu. Então já não tem mais aí um consenso. Aí daí já começa a surgir
as classes sociais. Então, quem dominava os metais, né, conseguia o desenvolvimento tecnológico e um poder militar. Então, os metais naquele tempo ali eram vistos como uma fonte de riqueza. Então, quem dominava aqueles metais, né, já tinha um poder maior sobre as outras pessoas que ainda não tinham domínio e também tinham um comércio, né? Começaram, acredito que fazer uma moeda, né, de troca. Então ali já foi começando, né, uma divisão social. Então, pessoal, a aula de hoje é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Estou fazendo aquele resumão, né? Período paleolítico, né? O período mais longo da pré-história. Tem o surgimento, né, do ser humano, a divisão de trabalho, né, que era por sexo. Então temos aí, né, os homens da caverna, surgimento do fogo, animais gigantes. Os humanos eram caçadores e coletores, né, que é a idade da pedra lascada. Temos o Neolítico, a idade da pedra polida, que é marcado pela domesticação de animais, sedentarismo, e a idade da pedra, né, que foi, ou a idade da pedra, a idade dos metais, que foi marcada, né, pela a fundição ali dos metais para criar outros, né, e o melhoramento, né, nas armas, né, que eram feitas de pedras, de ossos. Então, se vocês quiserem, vocês podem se aprofundar um pouco nesse assunto. É um assunto muito bom, muito gostoso de estudar. Então façam isso, tá, pessoal? Então por hoje é só, tá? Muito obrigado por ter ficado até o final e se inscreva no meu canal, né? Deixe seu like e muito obrigada a todos, tá? Tchau, pessoal.